Uma boa noite a todos. Sejam bem-vindos nesse culto, já é tão bem introduzido aí por essa gurizada, né? O grupo de louvor não vai ficar sem pessoas nos instrumentos, acredito eu que a sucessão está garantida. Também obrigado pelas professoras, né, que se empenham também, né, em ensinar essas crianças. Sejam todos bem-vindos ao nosso culto. Depois de uma semana acalorada, né? Agora está agradável aqui dentro. Temos visitante no nosso meio? Temos, sim. Sejam bem-vindos, né? Jéssica não é mais visita, mas também está por aí. Mais alguém? A Dori está bem acompanhada aí, também está em casa, né? Seja bem-vinda. Que joia, a gente quer cultuar o nosso Senhor hoje em conjunto, para que a gente possa engrandecer Ele e também ter umas baterias carregadas para durante a semana, né? A pastora Olga está de volta, que bom, né, pastora? Sumiu por um dia, não sabe quem estava ansiado aqui na nossa volta os últimos dias, mas agora ele está mais tranquilo, né, pastor Elisvan? Que bom. Vamos levantar para uma palavra de oração? Senhor nosso Pai, te agradecemos que a gente pode estar aqui nesse culto onde a gente já está vendo 2 velas acesas, segundo o Advento, o Natal está próximo, estamos nos lembrando do teu nascimento, Pai. Te agradecemos, Pai, que a gente pode pertencer à tua família, podemos conhecer a verdade da morte na cruz, pelos nossos pecados, obrigado pelo Evangelho que chegou aos nossos corações e que possamos levar ele adiante para que muitos ainda venham saber dessa verdade. Te agradeço pela nossa saúde, pela disposição, estarmos na tua casa, queremos realmente ter comunhão entre irmãos e com o Senhor e pedimos a tua bênção sobre esse culto. Cada pessoa que tiver uma participação, o Senhor possa estar realmente derramando teu Santo Espírito sobre a vida de cada um. Te pedimos, te agradecemos neste momento. Amém. Não sei se vocês deram uma olhada no boletim, não tem lá tantos avisos, mas não se esqueçam ali, tem um aviso bem importante sobre o Metanoia. Eu sei que a Elisa esses dias fez uma propaganda aqui, ainda tem lugares para vocês se inscreverem. Quem gostaria de participar, por favor, se inscrevam. E para quem quiser contribuir com doações de alimentos, contribuição financeira, contacte lá o Helmut e a Cláudia, que eles estão responsáveis sobre isso. Então, é um projeto bem importante no nosso meio, tem despertado tantos jovens, né? Não vamos esquecer do Metanoia e vamos nos envolver também em oração como igreja. Temos lá um retiro da língua alemã, que acredito que cada um de nós não vai querer participar, mas temos os mensageiros já lá atrás, no dia da mesinha. Aproveite nesse final de ano, leve junto, distribua para teus conhecidos, teus amigos. Quiser fazer uma cestinha de Natal, põe um junto. É um livrinho bem bacana. Hoje nós teremos 2 momentos diferentes no culto, aliás que será o momento missionário, que a Michelle vai trazer. Mas primeiro quero dar a oportunidade para a Pâmela, vai nos dirigir na palavra de introdução. Por favor, Pâmela. Boa noite, igreja. Como vocês estão? Espero que estejam bem. Bastante calor. Então, eu quero falar com vocês sobre algo que Deus tem falado no meu coração. Eu fiquei pensando, talvez eu poderia falar sobre tantas outras coisas, mas é algo que Deus colocou no meu coração e eu tenho conversado com algumas pessoas durante esses dias, algumas amigas, algumas pessoas da família, e sempre me vem esse assunto. Então, eu pensei seriamente em falar sobre ele, que é sofrimento, né? Sofrimento é algo que todos nós estamos sujeitos a passar em algum momento da vida, e isso é muitas vezes o que nos une ao Senhor, né? Sofrimento, existem várias outras religiões que pregam a liberdade, a você conhecer a si mesmo, a você se aprofundar em si, tirar o melhor de si, mas o cristianismo é uma das únicas religiões onde a gente vê, quando a gente se aprofunda em nós mesmos, que nós não temos nada de bom a não ser Jesus em nós, né, vivendo em nós.
E nós, como seres humanos, não queremos sofrer. A gente sempre quer fugir do sofrimento, a gente nunca quer passar pelos momentos de sofrimento. Quando a gente está em algum momento de dor, a gente pensa, mas por que eu estou passando isso? Será que tem algum pecado? Ou quando a gente vê alguma pessoa passando por sofrimento, a gente pergunta, nossa, será que essa pessoa pecou? O que está acontecendo com essa pessoa? E, na verdade, não. A gente vê que o próprio Jesus ele passou por todo tipo de sofrimento. O próprio Jesus foi tentado em todas as dores, ele teve todo tipo de dor. Ele era o homem de dores, né? E nós, quando passamos pelo sofrimento, temos que ter a mesma visão do que está escrito aqui. Eu queria ler com vocês. Pois tudo, ali antes ele fala que nós sofremos pressões de todos os lados, mas não estamos arrasados, que nós ficamos perplexos, mas não desesperados, que nós somos perseguidos, mas não somos desamparados, abatidos, mas não destruídos. E no 15, ele diz, pois tudo é para o vosso benefício, para que a graça multiplicada por causa de muitos faça transbordar as ações de graças para a glória de Deus. Por isso não nos desanimamos, ainda que o nosso exterior esteja se desgastando, o nosso interior está sendo renovado todos os dias, pois nossa tribulação leve e passageira produz para nós uma glória incomparável, de valor eterno, pois não fixamos o olhar nas coisas visíveis, mas naquelas que não se veem. Pois as visíveis são temporárias, ao passo que as que não se veem são eternas. E aqui ele está nos dando um encorajamento para, quando a gente estiver passando por esses momentos de dores, a gente se lembrar que o sofrimento nos aproxima do Senhor. Que o sofrimento nos dá perseverança, ele trata o nosso caráter muitas vezes. Quantas vezes nós passamos por momentos de sofrimento e de dor, ansiedade, seja o que for na família, doenças. Existem tantos tipos de sofrimento, e isso nos torna depois pessoas melhores, isso nos amadurece como pessoa, isso nos faz participantes da glória de Cristo, porque isso produz em nós algo. E é exatamente o que está dizendo aqui, nós não devemos fixar os nossos olhos a essas coisas, a esses sofrimentos que são passageiros, mas naquilo que está produzindo em nós. Existe um sofrimento que produz em nós perseverança, existe um sofrimento que produz em nós algo eterno. Por mais que a gente esteja vendo, às vezes, só as circunstâncias difíceis, dentro de nós está sendo produzido algo profundo, algo eterno no Senhor, ainda que nós não vejamos, né? E aqui, esse convite para hoje é que nós venhamos olhar para aquilo que não se vê. Aquela glória que está sendo formada em nós para a glória de Deus, né? Se nós sofremos com Cristo. Se nós sofremos perseguições, açoites, seja o que for. Existem igrejas que sofrem muito mais fora do Brasil, existem igrejas perseguidas, talvez nós não passamos por isso, mas nós temos as nossas limitações, nós temos os nossos momentos de dor. Talvez você não esteja passando por isso, mas alguém da sua família esteja, que você venha dar esse ânimo para essa pessoa, que ela se lembre de não fugir do sofrimento, de não fugir da dor, mas que essa dor pode gerar nela algo realmente eterno e aproximá-lo de Cristo. Muitas vezes Deus coloca na nossa vida dificuldades e problemas realmente para nos aproximar dele, né? E eu achei muito interessante a palavra que, eu não sei se eu vou pronunciar certo, mas é tlipsis, que é do grego, que diz tribulações, que é o ato de pensar ou estar sob pressão, né? Que a gente venha se lembrar que nesses momentos onde a gente se sentia pressionado, se a gente se sentia angustiado, Deus está gerando em nós algo. Não é em vão, né? Ele quer muitas vezes nos aproximar, e muitas vezes a gente está tão distraído em tantas coisas que ele coloca alguma circunstância para dizer, não, Senhor, eu dependo do Senhor, eu realmente me rendo ao Senhor, eu não consigo sem o Senhor. E talvez você esteja nesse lugar hoje e Deus te chama para perto, para você olhar para aquilo que não se vê, para você olhar para a glória que é eterna, né? Talvez essa circunstância esteja sendo muito desafiadora, mas o Senhor te chama para olhar além, né? Para olhar além das circunstâncias, porque Ele está contigo. A promessa é que o Senhor nunca nos deixaria e nunca nos abandonaria. E eu queria orar nesse momento. Amém? Amém, Jesus. Pai, eu quero te agradecer por esse momento, por esse culto, Jesus. Obrigado porque o Senhor fala nos nossos corações, Pai. Que nós venhamos a cada dia perseverar no Senhor, em meio ao sofrimento, em meio à dor. Eu não sei o que os meus irmãos estão passando, ou que talvez os familiares estejam passando, Senhor.
mas que eles venham encontrar refrigério, Senhor, paz e descanso no Senhor. Que eles saibam que todas as lutas, que todas as provações são para se aproximar, Deus, de Ti, e que o Senhor seja cada vez mais aperfeiçoado no coração de cada um aqui, Jesus. Eu te agradeço e te louvo em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Pamela. Quero convidar o grupo de louvor, quem nos dirige hoje no louvor, por favor. Convido todos a se colocarem de pé. Vamos louvar a Deus juntos. Vamos louvar ao nosso eterno Deus. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança. O Deus Consolador nos ergue quando estamos fracos. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança. Pois só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar seus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus Consolador, nos ergue quando estamos fracos. Amém. Convido todos a continuarem louvando ao Senhor e lembrando, como a gente já viu no início, que a gente está celebrando, a gente está se aproximando do Natal e cada domingo a gente vai refletindo sobre isso. E não sei se vocês também estão fazendo o advento em casa, mas é uma oportunidade de a gente lembrar do real sentido do Natal. O que afinal a gente está esperando, né? A gente está lembrando que Deus, o próprio Deus, encarnou. Ele veio até nós. Não foi ninguém aqui da terra que foi lá buscar Jesus. Foi Jesus que decidiu vir até nós para nos salvar. Então vamos celebrar o nome dele, que é santo, maravilhoso. Amém? Tu és o grande, eu sou. Teu nome é santo, puro, Cordeiro
celebrando o nome do Senhor pela maravilhosa graça dele, por tudo que ele fez e tem feito por nós todos os dias. Quem derrotou a escuridão e me amou até o fim, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Com sua voz sacode a terra, em sua presença não há palavras. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Quem traz a paz para o meu caos, quem faz do órfão um filho seu, meu Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Quem é o Rei sobre as nações, sua justiça é como o sol, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Glória a Deus. E nós podemos lembrar que o fato de Jesus ter encarnado e ter vindo ao mundo foi para fazer algo que foi para se entregar, né? Foi para fazer algo que ele não merecia. Ele era santo, a gente cantou sobre a santidade de Deus, a santidade dele nunca mudou. Ele não tinha pecado. E por causa do que ele fez por nós, da vida, nesse mês a gente está lembrando mais da vida de Jesus, né? Mas também hoje é o dia de ceia, então a gente também está lembrando da morte de Jesus. É por causa disso que nós temos vida hoje, por isso que nós temos paz. É por isso que nós podemos orar
simples. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejar. Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz, e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu, pra satisfazer o Criador. Ele morreu, para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz, e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu, pra satisfazer o Criador. Ele morreu, para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só palavra. Se entregou aos bravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga, pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. E vamos continuar cantando sobre a centralidade de Jesus na nossa vida com mais esse louvor. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Vamos cantar mais uma vez do início. Jesus é o centro
ser. Jesus é o centro de nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti. Jesus, que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és. Que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és. Jesus é o centro disso a igreja. Jesus é o centro disso a igreja. Um dia ele virá, como igreja eu vou me encontrar com Jesus. Jesus, 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 que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és. Que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és. Amém. Podemos sentar? Queremos agora passar para o momento missionário. Michele, por favor. Legal que as crianças estejam juntos aqui para assistir também, né? Alguns acho que até fazem parte ou não. Uma boa noite a todos. Primeiro eu quero dar um aviso, mas um convite, né, como comitê de casais. No próximo sábado, dia 13, nós teremos o nosso encerramento. A gente vai fazer um churrasco de encerramento aqui na frente do salão. Tá? Então, todos estão convidados. Quem não veio nenhuma vez esse ano, não tem problema, não se sintam constrangidos. Vai ser um momento bem gostoso de confraternização. Então, todos estão super convidados, tá? Vai ser às 20 horas. A gente gostaria que, se possível, passassem o nome para nós, para a gente, pelo menos, saber a quantidade, assim, para ninguém sair com fome, né? Então, para a gente poder comprar a carne direitinho, para que todos possam ser bem servidos. Então, hoje eu quero falar um pouquinho sobre um projeto que... Pode botar aí para nós, Lucas. O projeto nas escolas. Eu não sei quantos já ouviram falar sobre o Construindo Valores. Como ele acontece durante a semana na escola, muitas vezes a gente não fala muito aqui no culto, né? Mas eu acho que agora é um momento bem oportuno e pela bênção que ele é e pelo nosso campo missionário que ele é, eu queria trazer para vocês um gostinho hoje. Então, o projeto Construindo Valores é um projeto na escola, é um projeto social com voluntários. Tá? Então, desde 2018 ele está atuando aqui na região. A gente tem grupos na Escola da Tábua, tem na Escola Jaguarão e tem na Escola Nossa Senhora das Graças, lá em Aceguá. Então, é um projeto que... Agora não foi, Lucas. Ou está indo? Ah, desculpa. Eu estava esperando lá. Vamos lá. Agora sim. Então, é uma escola como um campo missionário. Então, a gente pensa em missões. Ah, missões aonde? Lá na Angola, missões não. A gente tem a nossa missão aqui, o nosso campo missionário é a escola. A igreja hoje pode ver a escola como um campo missionário e cumprir nela parte da comissão. O trabalho de evangelismo nas escolas é uma oportunidade única diante da qual devemos agir com sabedoria. Então,
Então, em Colossenses 4:5 diz, né, portai-vos com sabedoria para com os que são de fora e aproveitai as oportunidades. Então, que oportunidade melhor? Onde nós encontraríamos aquelas crianças? Na escola. Então, a gente atua na escola. São aulas semanais de 45 minutos. Então, esse ano a gente trabalhou nas terças-feiras. Eu e a Pamela estávamos de manhã com o 5º ano. E à tarde tinham mais voluntárias trabalhando do 1º ao 4º ano. Tá, o nosso material ele vem do Paraná. Então, já vem um material pronto para os voluntários, onde tem música, oração, história, atividades diferentes, especiais, brincar. Seguido Jesus, né? O exemplo de Jesus e como Jesus ensinou os valores. Então, numa semana a gente conta uma história bíblica e na outra semana a gente conta uma história moral, baseada naquele mesmo valor, mas uma história do cotidiano, que acontece entre eles, do amiguinho que brigou, do amiguinho que machucou, como que a gente vai agir. Então, tudo isso a gente trabalha em sala de aula. Os eventos em conjunto nas datas especiais, então, geralmente, Páscoa, Dia da Criança, a gente junta as crianças do 1º ao 4º ano de tarde, vai para o saguão e faz uma atividade diferente para eles. E temos também comunhão e relacionamento, né? Porque a gente também está ali para fazer a diferença na vida daquelas crianças. Né? Não só dar aula, mas dar um abraço. Né? E a gente recebe muito abraço também, é tão gostoso, porque eles estão esperando por esse dia, eles ficam ansiosos. Agora, quando a gente disse que nós íamos entrar de férias, disse, não, tem que ir até o final. Mas é muito gostoso assim, a gente poder estar ali falando da palavra de Deus. Então, os temas transversais abordados. Então, quem já trabalhou em escola sabe que tem os temas transversais que a escola precisa trabalhar. Então, o Construindo Valores entra aí. Né? Fala sobre ética, pluralidade cultural, meio ambiente, saúde e orientação sexual. Tudo isso baseado na Bíblia. Né? Baseado no que Jesus nos ensina sobre isso. Então, essas são as voluntárias ali da Tábua, que trabalham do 1º ao 5º ano. Né? Ali tem as nossas que estavam gravidinhas, saíram de licença maternidade, mas trabalharam até o final. E queremos que voltem ano que vem, se Deus quiser. E aqui foi um trabalho que a gente fez na Páscoa. Então, para a glória de Deus, a gente tem uma porta escancarada na escola, e eu glorifico a Deus por isso. A diretora é super aberta, a gente pode falar do amor de Jesus, a gente pode conversar com aquelas crianças e plantar uma sementinha nos corações. Né? Se vocês verem ali, a gente fez uma cruz, e ali em cima diz, foi por mim. Que a gente pôde falar abertamente para eles que realmente Jesus morreu por cada um deles. Né? Porque às vezes a gente está dentro da nossa bolha e a gente não tem ideia do que aquelas crianças passam. Né? E muitas vezes o único amor que eles vão conhecer é o amor de Deus. Né? Na minha turma tinham duas crianças que foram abandonadas pela mãe com 8 meses. E aí são criados pelo pai, pelo avô. E é difícil, aí é aquela criança que é problemática, né? A gente não sabe por quê, mas ela só precisa de amor. E aí a gente pode mostrar o amor de Deus, né? Que é um pai que não vai nos deixar desamparados. Aqui lá no Jaguarão, com a tia Ádia, a Adeline. Tem também na Nossa Senhora das Graças, o pessoal que trabalha lá. E é interdenominacional. Então, tem voluntários. Aqui na Tábua tem daqui da igreja, tem da 2ª igreja. E lá na Nossa Senhora das Graças tem da igreja de Aceguá e tem também da Cruzada e outras igrejas que tem ali ao redor. Aqui também uma atividade diferente, onde a gente colocou todas as crianças no saguão. De tarde são 76 crianças e de manhã são 16. Pessoal bem animado. A gente pode falar um pouquinho do amor de Deus e mostrar o amor de Deus para aquelas crianças. Esse ano eu ficava um pouquinho depois do horário lá, para ficar mais familiar para as crianças, né? Para eles me verem por ali, se eles precisassem de alguma coisa, e eu pude conversar com eles, saber um pouquinho mais da história deles, poder falar mais do amor de Deus para eles lá. Aqui foi na Páscoa, a gente fez uma história, contando cada parte, cada voluntária falou um pouquinho. Aqui é uma turminha da Tia Suelen. Tem comida também, Dia da Criança, geralmente a gente faz uns bolos e leva lá para eles, para comermos todos juntos. Mais umas fotinhos. Então, é muita criança que a gente está plantando uma sementinha, né? E a gente sabe que não vem de nós, não é nós que vamos dar o crescimento, mas o Senhor já tem trabalhado naqueles corações. Eu tenho um testemunho lindo desse ano que... não tinha chorado ainda.
de um menino que no meio da programação ali, da atividade, ele só disse assim, meu pai está com câncer. E eu fiquei assim, e agora? Sabe quando aquilo sai, assim, que ele precisa falar para alguém de confiança, ou para alguém que vá, pelo menos, ajudar, ou dar uma direção, uma esperança, e a gente pode orar com ele ali, a gente pode orar em casa, e agora, no último dia de aula, ele disse, tia, meu pai foi curado. E ele compartilhou isso com a gente também. Eu achei tão lindo, porque a gente pôde glorificar o Senhor ali na sala dela e dizer para ele, a gente orou pelo teu pai. A gente orou por ele. E o menino está vindo nas quartas-feiras. Então, a gente está plantando lá na escola e eles estão vindo aqui. No Dormidão, teve crianças que vieram ali da escola. Nas quartas de noite, eles estão vindo ali da escola. Quando tem apresentação nos domingos, né, que a tia Suelen convida os da quarta-feira, eles vêm também. Então, a palavra de Deus está sendo semeada e eu glorifico a Deus por isso. Aí eu pedi para algumas voluntárias colocarem para nós, né, algumas palavras. Aqui da tia Stephanie, do primeiro ano, e da Bárbara. Elas chegaram e o quadro estava com o nome delas com um coraçãozinho. A gente olha assim, é tão simples, mas é no primeiro ano, eles estão recém-aprendendo e é um gesto tão carinhoso, né? E elas colocam assim que em apenas 45 minutos na semana faz a diferença na vida das crianças. Então, os pequenos gestos, percebemos que sementinhas são lançadas ali e que cada aula é uma oportunidade para fazer, sim, a diferença. No terceiro ano, né, a Thaisa fala que Deus colocou no coração dela assim, que ela tinha esse tempo disponível para ajudar. E que Deus tem usado o projeto também para trabalhar determinadas áreas na vida dela, que em outros lugares não trabalhariam. Então, a gente vai lá e a gente ainda recebe, né? Deus trabalha no nosso coração, através da vida daquelas crianças também. E eles lembram das histórias, eles prestam atenção, eles apreciam e eles gostam desses momentos. É tão lindo. Eu vou ler aqui outro testemunho que eu recebi. Me sinto privilegiada por participar, que é o nosso campo missionário na colônia, onde temos a oportunidade de servir com amor essas crianças e doar o nosso tempo e dedicação. Nós aprendemos muito e vemos realidades difíceis, mas, sobretudo, sabemos que Deus tem grandes planos através desse projeto. Então, a gente tem visto, sim, o agir de Deus ali, e através das nossas vidas, na vida daquelas crianças e daquela escola. Então, a condição de histórias, encenando as histórias, então as voluntárias elas vão além, né, do que o plano ali, né? Elas colocam sim aquele amor para que seja realmente um tempo gostoso ali para eles aprenderem da palavra do Senhor. Tem o tempo de comunhão, de sentar e ouvir, né? Quantas crianças não têm pais que ouvem em casa, né? E a gente pode ouvi-los, a gente pode dar um abraço e a gente recebe abraços e é muito gostoso. Músicas e dinâmicas. Essa foi a última dinâmica desse ano, onde a gente botou um coração grande ali e a gente disse, ó, esse é o coração da escola. E cada um vai trazer um coraçãozinho com um valor que a gente aprendeu esse ano e vocês vão colocar lá no coração. Vão dizer, ó, eu vou trazer o amor para o coração dessa escola. E eles colaram o amor. O outro trouxe o respeito e colou lá no coração e a gente pôde fazer essa dinâmica todos juntos. Então, eu louvo a Deus por esse projeto, por todas as pessoas que estão envolvidas. E nós sempre estamos precisando de voluntários. Se você sentiu no teu coração, né, que dá para o Senhor 45 minutos por semana para estar ali com eles. Conversem comigo, conversem com a Suelen. A gente, né, tem uma porta aberta ali para fazer a diferença na vida daquelas crianças, né? E quem não puder ajudar, assim, orem por esse projeto, né? Que a palavra do Senhor está sendo semeada e às vezes o inimigo não se agrada. E a gente sabe que o Senhor pode fazer grandes coisas naquela escola, né? E eu e algumas outras mães aqui têm filhos naquela escola, então a gente também tem um interesse maior ali, mas o nosso coração é muito grato porque o Senhor já tem feito até aqui. Amém? Obrigada. Muito obrigado, Michele. Como a gente vê, como a gente tem lugares para fazer missão, né? E isso abre a porta para que essas crianças, esses juniores venham à igreja. Como ela já disse, já tem crianças participando nas quartas, nos juniores, e é assim que a gente vai criando uma rede de relacionamentos, né? Falando nisso, os juniores andaram acampando. Eu não vi nenhum testemunho sobre aquele dia ainda. Os adolescentes andaram acampando, não teve nenhum testemunho.
aquele domingo onde vocês estiveram, só tinha um no culto. E ainda estava meio dormindo, preciso confessar. Talvez alguém gostaria de compartilhar algo daquele final de semana. Alguém gostaria de contar alguma coisa? E eu achei que o Micael já havia vindo. Foi legal ou não? Ninguém tem nada para compartilhar. Não precisamos fazer mais, né? Não teve graça, não teve o que contar. Pegamos vocês de surpresa, né? Que legal. Então, crianças, chegou o momento de vocês ir para essa escolinha. Vou chamar o pastor Irisvan, que vai nos liderar daqui para frente. Ele vai trazer a mensagem, também terá a distribuição da ceia. Hoje, pastor Irisvan despede as crianças debaixo da oração. Queremos orar aí pelas nossas crianças. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos colocar diante do Senhor todos esses pequenos corações, que o Senhor esteja cuidando deles e, Deus, dando sabedoria para as professoras, para que possam passar, transmitir aquilo que o Senhor tem colocado nos seus corações para essas crianças e que elas possam aprender, possam ter essa sementezinha plantada nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nosso Deus, nosso Pai, que tem nos dado oportunidades, mas também Ele dá oportunidade, é uma necessidade que a igreja, ela olhe aquilo que está na sua frente e possa fazer valer aquilo que o Senhor está dando as oportunidades. Ou seja, por essas bênçãos, por essas irmãs, e também eu estava ali olhando, eu disse, não vai aparecer nenhum homem voluntário. Aí no final apareceu 2 para poder, numa foto, né? Foi o pastor Ingo, se eu não me engano, e teve mais outro. E eu quero dizer para vocês, não sei se vai valer, Michele, mas não é só para as meninas, mulheres não, os homens também podem ajudar, né? Nós podemos construir valor na escola apoiando esse projeto, com certeza. Eu senti falta disso, eu vou falar que os homens também podem e devem, todos nós, o chamado é para todos, né? Nós precisamos ter esse entendimento todos os dias, né? Eu quero pedir aos amados que abram a palavra de Deus, aqueles que têm, que podem, que queiram, lá em Hebreus, capítulo 1, Hebreus, capítulo 1, nós queremos ler os 3 primeiros versículos de Hebreus, capítulo 1, e depois os 4 primeiros versículos de Hebreus, capítulo 2, ou seja, bem pertinho um do outro, né? Hebreus capítulo 1, versículo de 1 a 3, e depois, mais embaixo, na folha mesmo, vai ter o capítulo 2, versículos de 1 a 4, que nos fala a palavra do Senhor. Havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. E agora, capítulo 2, versículo de 1 a 4. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? A qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho, juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuição do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Meus queridos,
Deus falou de várias maneiras. A questão aqui não é só se Deus falou ao nosso coração, mas a questão que nós devemos estar atento é o que nós estamos fazendo com o que Deus tem nos falado. Deus fala de maneira tremenda ao nosso coração. E esse texto que nós lemos de Hebreus, eu gostaria apenas de contar um pouco da história desse evento, dessa carta que foi escrita àquele povo. Os hebreus, ali que recebeu essa carta, eram judeus que tinham aceitado Jesus, que tinham se convertido ao cristianismo. E eles tinham, ali provavelmente, possivelmente estavam em Roma, e eles estavam ali na sua comunidade, louvando, adorando ao Senhor. Porém, tinha algo que estava acontecendo com eles. Eles estavam sendo perseguidos. Eles estavam sendo, de uma forma muito intensa, levados a uma decisão. E a decisão que estava sendo levada por eles era para que eles retornassem, ou seja, negasse ali o cristianismo e voltasse para o judaísmo. E foi nesse contexto que o autor dessa carta escreveu para aquele povo. Por isso que chama aos hebreus a carta, justamente dando a eles uma palavra muito serena, mas de consolo, mas principalmente uma palavra aonde eles pudessem ter certeza onde estavam segurando. É muito interessante quando nós vamos ver aqui a carta, quando eles começam a ler, começa a falar, começa a declarar, o autor falando, ele começa falando justamente que Deus tinha falado de muitas maneiras. Ele tinha falado que Deus tinha usado várias maneiras para falar ao povo. E essas maneiras, é assim como nós vemos lá em Oséias 6,3, que diz que nós conhecemos o Senhor, mas devemos continuar conhecendo. Devemos continuar conhecendo. E aquela carta veio para aquelas pessoas, para que eles pudessem observar. É muito interessante também que ele diz aqui as maneiras que ele falou. Falou pelos profetas. Falou através da criação. Nós até conversamos aqui sobre Deus se revelando ao nosso coração pela natureza. Falou pelos profetas nas promessas. Quem não lembra, não ouviu falar, Moisés, um profeta, e quanto Deus falou através dele. Podemos citar através de Isaías, que declarou a vinda do Filho, do nosso Senhor e Salvador. Então Deus começa a usar, e ele começa a declarar aquele povo judeu, como Deus já tinha vindo falando. Deus já estava falando de uma maneira muito para o povo. Mas só que agora, nos últimos dias, Deus tem falado pelo seu Filho Jesus, que o constituiu, que deu a ele toda a autoridade. Deus agora não deixou ali de mandar só recados. Ele fala pelo próprio Filho Jesus. Aquela atenção, ou aquele chamado de atenção que ele estava falando para aquele povo, que em determinado momento estava se sentindo oprimido pelos judeus, ele disse, olha, Deus vem desde o início falando de Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, vem falando aos profetas. Deus fala desde a criação, quando o profeta Moisés também declarou em Gênesis. Deus vai falando de forma gradativa. Só que agora é diferente. Agora, Deus usa de uma maneira muito profunda. E aí ele diz também aqui, olha o que ele diz lá no versículo 3, sobre Jesus, ele que é o resplendor da glória. Ele diz, por último momento, ele falou sobre o seu Filho, e Jesus é o resplendor da glória de Deus. Em Jesus, a glória de Deus é refletida. Como nós podemos entender? Os profetas que Deus usou para falar da sua presença, da sua pessoa, eles apenas descreviam como era a grandeza do Senhor. Só que Jesus veio de uma forma diferente. Ele era o resplendor da glória. Ou seja, ele não estava descrevendo como era a luz de Deus. Ele estava dele saindo essa luz. Era diferente. Era muito diferente. E aquele povo recebendo essa mensagem, eu posso imaginar naquela confusão dos judeus, ligado a um certo rito da lei, mas agora ele estava recebendo porque eles estavam querendo sair do cristianismo. E o autor de Hebreus disse, não, você precisa tomar cuidado.
É algo diferente, é algo especial. E ele continua, e Jesus é a expressão exata do seu ser. Jesus, então, é a manifestação do Pai, a manifestação da santidade do Pai. Os profetas só falaram que Deus era santo. Mas Jesus não estava falando que Deus era santo, porque ele era a própria expressão exata. Quando ele diz exato, nós temos que entender agora que é como Deus é. Jesus é a expressão exata. Não estava apenas falando, Jesus era já o próprio Deus, sendo enviado para trazer uma mensagem única. E ele diz assim, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele estava dizendo, os profetas novamente falaram do grande poder de Deus. Moisés escreveu que Deus abriu o mar vermelho. Mas agora, o autor de Hebreus estava falando aqueles judeus perseguidos. Não, ele não fala que Deus abriu o mar vermelho. Porque ele é o poder de Deus. Ele ressuscita. Não é só em termos de falar, é ele que está exercendo esse poder. Por isso ele diz então que todas as coisas foram sustentadas pelo poder do Senhor. Nós estamos vendo, naquele momento, aquele povo judeu, naquela sua dificuldade, naquele seu momento de tomar decisão, estava recebendo um toque. Olha, presta atenção no que vocês vão fazer. Vocês estão querendo retornar. Isso é retroceder a tudo que vocês já receberam, porque vocês estão muito mais adiante. O que Deus falou através do seu Filho é único. É de uma vez por todas. Não haverá mais revelação de Deus, mas é em Cristo a revelação. Deus se revelando ao mundo, a si mesmo se revelando pelo Filho. Quando nós olhamos tudo isso aqui, olhando toda essa forma como aquela carta foi escrita àquele povo judeu, que Jesus é a revelação, última revelação, a única e a perfeita revelação de Deus. Nós poderíamos perguntar, se Jesus é a única revelação de Deus, final, ou seja, naquela época o povo estava recebendo a revelação por obras, pela natureza, pelos profetas, por grandes feitos. Mas agora, não tem mais. Mais ou menos aquele povo recebe essa informação. Em Jesus, se tu volta para os rudimentos da lei, tu está deixando aquele que é a essência, que é Jesus. A carta está dizendo de uma maneira muito simples, que em Jesus é o herdeiro de todas as coisas. Ele é o Criador do universo, é o resplendor da glória do Pai, é a expressão exata de Deus, é aquele que sustenta todas as coisas. Ele é o Redentor e Ele é exaltado. É só isso que ele estava falando, é isso que ele estava dizendo. Mas agora, se Cristo é tudo isso, e nós recebemos essa mensagem, porque essa carta ela foi escrita para aquele povo, tu só vai, é tipo você dar 2 passos para frente, e por cada decisão você dá 10 para trás. Mais ou menos isso estava acontecendo. A carta aos Hebreus estava falando isso. O importante para a igreja hoje é nós entendermos. Às vezes nós ficamos atrás do que é aquilo outro. Mas a pergunta grande para nós é, o que nós estamos fazendo com o que estamos sabendo? Porque aquele judeu estava recebendo essa dica, ou essa exortação, ou essa informação, e dizendo, se tu voltar, não vai adiantar de nada. Se tu voltar atrás, porque era isso que eles queriam, que eles voltassem às práticas judaicas da lei. E ele estava dizendo, a lei está esperando a revelação de Deus, o Messias. Eu quero dizer para ti que o Messias já chegou e já veio, é Jesus. Aquele que tu serviu, aquele que tu acreditou, aquele que tu aceitou Ele como Senhor e Salvador da tua vida. Não volte atrás. Só que tem uma coisa, porém. Ele é a revelação total. Mas, parou nele? Não, não parou nele.
De forma alguma parou naquele momento, porque Jesus veio, trouxe essa revelação de quem ele era. E agora dá-nos, para mim e para você, como igreja, uma responsabilidade a mais. Ele falando àquele povo que estava sendo perseguido, ele disse: olha, você está recebendo, quer voltar atrás. Eu quero dizer para ti, eu estou só imaginando aqui, o escritor de Hebreus, que não há um consenso de quem foi que escreveu. Então eu só estou dizendo a carta aos Hebreus, não sei quem foi que escreveu, teologicamente alguns acreditam que é A, B, C ou D, então, mas ele está dizendo: olha, presta atenção no que tu recebeu, é precioso. Só que agora tu recebeu, não é tu retroceder, tu precisa ir, é avançar. Tu não pode retroceder ao que tu recebeu, tu tem que avançar, e agora vocês querem voltar atrás? E aí, lá no capítulo 2, olha o que eles dizem. Se você vai olhar Hebreu, depois você pode olhar o capítulo 1 todo. A carta está ali até o versículo 3, nós lemos do capítulo 1, e depois você vai vendo que ele vai comparando. Por que Jesus é o principal? Ele começa a mostrar como Deus tratou os anjos, como Deus tratou o Filho dele, Jesus. Qual foi a expressão de Deus em relação à apresentação do próprio Jesus? E aí, quando ele começa o capítulo 2, ele disse: por esta razão, importa que nós apeguemos com mais firmeza as verdades ouvidas, para que dela jamais nos desviemos. Olha só, estava dizendo aquele povo, estava dizendo aqueles hebreus, aqueles judeus: ei, essa é a razão porque nós temos que nos agarrar a essas verdades, nos agarrar de maneira tal para que a gente jamais, com tanta firmeza, para que a gente jamais volte atrás, para que nós não venhamos voltar atrás e sejamos enganados e percamos toda a graça de Deus. E aí ele continua: olha a comparação, se pois se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, aí ele disse àquele povo, veja bem, toda aquela progressão de revelação de Deus, os anjos falaram, e quando as pessoas não aceitavam, recebia o castigo. Quando Deus mandava uma notícia através dos profetas, e que o povo não fazia, o povo era castigado. Ele está dizendo: olha, se os anjos, quando falaram, e as pessoas não obedeceram, recebeu esse castigo, o justo castigo, agora ele diz: como escaparemos nós, se negligenciamos tão grande salvação? Ele está dizendo: ei, vocês estão querendo voltar para a lei, vocês estão querendo voltar para a lei rudimentar, aquela lei que não traz a salvação, só te mostra que tu é pecador. Para que isso? Quem está falando agora é o enviado, é Jesus, o Salvador. Se os anjos que anunciaram, e as pessoas não ouviram, as pessoas receberam o castigo, agora ainda mais esse que é maior do que os anjos. Ele falando àquele povo, os hebreus, né? Ele é maior do que os anjos. Se nós negarmos tão grande salvação, como nós vamos escapar? E ele está dizendo aqui, é o perigo de se descuidar do que Deus tem revelado. É o perigo de nós não abraçarmos o que Deus tem revelado. Ele está comentando para aquele povo, a qual tendo sido anunciada, e aí ele começa a fazer algumas considerações. Aquilo que foi anunciado, que fizeram muitos prodígios também. Quando Deus testemunhou juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres. Ele está dizendo, essa palavra é verdadeira. Essa palavra é a que nós precisamos aprender. É a que nós precisamos aprender e tomarmos cuidado com o que nós estamos fazendo daquilo que estamos recebendo. Ele estava falando àquele povo que tinha aceitado Jesus, tinha se convertido ao cristianismo, e naquele momento, pela perseguição,
eles estavam sendo levados, alguns deles, a pensar, alguns já tinham voltado atrás e alguns querendo voltar atrás, quando chega essa carta. A igreja hoje, que somos nós, a igreja que está aqui reunida, que somos nós também recebemos uma palavra firmada no Evangelho de salvação em Jesus Cristo. O que nós devemos fazer? Porque aquele povo perseguido estava recebendo essa mensagem. Estava recebendo, olha, não tem escapatória, sai daí para frente. Você não pode simplesmente ouvir e deixar de lado. Não tem como. Por quê? Porque o chamado continua, e de uma certa forma ele estava falando para aquele povo. Não tem, sabe aquilo que o salmista Davi falando lá no Salmo 145, falando sobre a grandeza de Deus, e que uma geração fala a outra geração, mas ele diz assim, olha, é grande demais a notícia, não tem como fechar dentro de mim. Era mais ou menos isso que a carta estava falando àquele povo. Ei, vocês receberam uma notícia especial, não tem mais, vocês vão voltar atrás para quê? Se vocês voltarem atrás, vocês estão negando aquilo que Deus tem deixado, para que você possa continuar. O importante para nós não é saber se Deus falou, porque Deus já falou. O importante então não é nós entendermos e vermos que Jesus já veio para nos salvar. A pergunta para nós nessa noite é: o que nós estamos fazendo com essas verdades, com Jesus que veio e nos salvou? Porque Ele já veio. Enfrentamos dificuldade como igreja, nós somos também. Quando eu estava meditando sobre essa perseguição dos judeus, eles recebiam perseguições pesadas. A perseguição dele feria fisicamente também. E eu comecei a pensar na perseguição da igreja. A igreja tem perseguição hoje? Sabe por quê? Que às vezes nós dizemos, não, a igreja... E é verdade, nós estamos num país que é livre para nós cultuarmos o nosso Deus. Mas não significa que a igreja não esteja sendo perseguida. Ou vocês acham? Eu gosto de... Me dê meu celular, por favor. Obrigado. Ou vocês acham que isso aqui não está encurralando a mente das nossas crianças? Ou vocês acham que não tem muitos jovens, adolescentes, que ficam presos nisso aqui? Vocês acham que não tem adultos? Eu conheço uma pessoa lá da cidade onde nós viemos, lá do norte, causou até separação por causa disso. As coisas estão sim. As coisas também estão difíceis. Porque a artimanha do inimigo está vindo, batendo de forma muito sutil. Então não vamos achar que nós não estamos sendo perseguidos, porque a igreja está. Só que a sutileza do inimigo é muito grande. Agora então, vamos receber para nós essa mensagem da carta aos Hebreus. Para mim e para você como igreja. Ei, Jesus é o caminho. Ei, Deus já se revelou em Jesus. Ele é a solução, Ele é o poder. E agora no capítulo 2 ele diz: ei, precisamos nos agarrar a Ele. Precisamos estar firmado nele. Precisamos estar fortemente segurando no nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque já foi revelado para nós. Se foi revelado para nós, e se nós negligenciarmos o que foi revelado para nós, a igreja vai pagar. Vai pagar. Sabe por que a igreja vai pagar? Porque o anúncio não veio de anjos, mas veio do próprio Deus, em Jesus Cristo. É isso que está falando para a igreja hoje. Quando eu vejo o projeto construindo valores, amém, vamos continuar. Quando eu vejo outros projetos aqui que nós temos aqui na nossa região, que a igreja faz, amém, vamos continuar. Mas não vamos nos contentar só com isso.
Porque tem outras classes de pessoas, outras pessoas que estão precisando ouvir a nossa parte. Ele está dizendo para nós o seguinte, ele está dizendo, ei, igreja, porque tem uma parte final que ele diz aqui, e por distribuição do Espírito Santo, segundo a sua vontade. E quando eu olhei esse texto final aqui do capítulo, do versículo 4 de Hebreus 2, e também quando Deus testifica, mas diz ali o Espírito Santo que distribui conforme a sua vontade, é aquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração através da sua palavra, é Deus. Sabe quando Jesus diz assim, olha, receberão poder, descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, Judéia e até os confins da terra. Ele está falando aqui, é da igreja, é para mim, para você, é para a igreja. A igreja não pode parar e ficar esperando as coisas acontecerem, porque nós precisamos tomar posse da notícia que nós temos, tomar posse das verdades que já foi declarada e viver. A pergunta, o que você está fazendo com a boa notícia de Jesus na sua casa? Essa é a pergunta. Não é só que ele veio e salvou. E o que eu estou fazendo com a salvação que eu recebi? E como igreja, eu quero dizer para vocês, nós não podemos fechar os olhos e continuar anunciando, continuar vivendo. Tem oportunidade? Tem. Vamos lá falar de Jesus. Tem alguém, um vizinho que precisa? Vamos ser testemunho. Tem alguém que está precisando apenas de você dizer, olha, Jesus, sabe, tem pessoas que só precisam disso, só essa palavra, Jesus te ama. Eu acho que já contei aqui na igreja, um testemunho meu, não sei se eu já contei, que eu já contei tantas vezes testemunho, uma vergonha que eu passei. Eu estava, sempre eu digo assim, olha, eu era recém-convertido, estava com 3, 4 meses, mas isso não é desculpa. E eu estava numa via pública lá da cidade onde nós morávamos, e eu estava indo para o meu trabalho, e eu cheguei perto de uma pessoa, a pessoa estava sentada, estava em pé, e eu aqui para atravessar a rua. E veio algo, e disse assim, fala que Jesus ama ele. Eu olhei assim, fiquei de novo. Para mim, o que é isso? E veio de novo aquela necessidade. Fala só que Jesus ama ele. Sabe o que eu fiz? Não sabe. Eu fiz de conta que não tinha ouvido nada. Esperei, aquele homem foi embora e eu fui para o meu trabalho. Todo imponente, porque eu chego na hora, eu chego antes lá, né? Daquele lugar, da onde eu senti aquela necessidade, que eu veio muito forte em mim, que eu deveria falar só que Jesus amava ele. Quando eu entrei na loja onde eu trabalhava, eu quero dizer para vocês, apertou em mim uma necessidade tão grande de chorar e pedir perdão para Deus. E eu saí, não falei com ninguém, subi, fui até o local e eu fui ao banheiro lá. Eu lembro que eu fechei a porta e ali eu disse, Senhor, me perdoe. Me perdoa, porque era só eu falar, Jesus te ama. Eu não sabia o que aquela pessoa estava precisando. Talvez a palavra dele era só uma palavra, Jesus te ama. Não sabemos. Eu nunca mais esqueci desse testemunho. Eu tenho outros testemunhos, que também Deus fala assim, e de repente você, eu não vou falar agora, mas não, deixa em outro momento. Mas esse ficou na minha vida. Eu tenho 37 anos de vida com Cristo. E eu nunca esqueci desse momento. E eu orei, Senhor, nunca mais, se o Senhor falar que eu tenho que falar, eu vou falar. Não sei para quem é. Mas se o Senhor está colocando no meu coração o desejo, eu vou falar. É o que aquele judeu recebeu nessa carta. Não negligencie tamanha salvação. Se tu recebeu agora, tu tem que externar para onde tu vai, para onde você está indo. Deus, nós temos falado esses tempos que Deus tem se revelado. E Ele tem se revelado a todos nós. O importante agora, nessa sequência da nossa vida, é o que nós estamos fazendo com essa revelação de Deus na tua vida, de que tu és um
amado dele, e que tu és um protegido dele, que tu és aquele que é guardado por ele. O que nós estamos fazendo? Que Deus possa nos ajudar nesse tempo que nós estamos vivendo, de uma espera. Um caso, Jesus já veio, nós sabemos, mas estamos aguardando esses momentos que é do advento. Mas vamos perguntar agora para nós. E aí? A pergunta. E aí, quando chegar, quando nós celebramos o nascimento, o que eu vou fazer com Jesus na minha vida? Essa é a pergunta para nós hoje. Que Deus possa nos abençoar, que você possa realmente olhar para aquilo que Deus tem feito e tem se revelado a você todos os dias. Nunca esqueça que Deus sempre quer te dar algo, mas não para nós ficarmos com o que Ele nos dá, mas nós passamos como igreja. É o que Jesus quer de nós. Por isso que Ele deixou a sua igreja aqui para continuar, não mais falando da revelação de Deus que já foi revelado nele, mas falando do milagre que está em Jesus. Amém? Amém. Que Deus possa nos ajudar. Queremos também, e nós temos hoje foi uma bênção grande, temos aí muitas programações, muitos eventos aqui nesse dia, nessa noite, né? Isso é maravilhoso. Mas nós também queremos passar para outra parte. E essa parte, que é a parte da ceia do Senhor, eu quero dizer para vocês que também se trata de uma revelação. Que Deus disse, fazer isso em memória de mim. Nós participamos da ceia, lembrando do sacrifício de Jesus. Embora, foi o Davi que falou, estamos esperando o nascimento, mas nós sabemos que Ele veio e foi pela morte dele que nós vivemos. E Ele diz, faça isso todas as vezes em memória de mim. E quando Ele fala assim, eu entendo que Ele está dizendo, celebrai a ceia, porque essa é a vitória nossa. Então nessa noite nós queremos também participar da ceia do Senhor. Nós queremos estar juntos aqui, fazendo esse momento. Quando nós falamos da ceia, nós estamos sempre falando ali de 1 Coríntios capítulo 11, que Paulo, em um momento ali de muita turbulência na igreja de Corintos, ele dá algumas instruções para que a gente possa participar da ceia. E uma das palavras que ele diz aqui, se você tomar indignamente, toma para a sua própria condenação. Indignamente, às vezes nós podemos perguntar, o que é ser indigno? Eu costumo dizer, se Deus está falando bem lá no fundo, que às vezes diz assim, mas o que está acontecendo? É a nossa consciência, é o nosso espírito em ação, o Espírito Santo tendo a oportunidade de falar ao nosso espírito, e ele dizendo, olha, precisa corrigir. Mas Paulo não está dizendo que nós agora, porque nós estamos com algumas dificuldades, nós podemos deixar de cear. Ele está dizendo assim, conserte a sua vida e ceie. E eu quero dizer para você, se tem algum problema na tua vida que você não queira ceiar, e que dá para chegar, Senhor, eu não quero indignamente, eu quero celebrar esse momento, para a glória tua. E eu quero depois consertar. Eu talvez falei de forma, digamos assim, ríspida com alguém. Fiz alguma coisa assim ou aquilo outro. Ou enfim, qualquer tipo. Também é momento de nós nos consertarmos. E eu quero dar um tempo para a gente poder, já queremos chamar o Diego, Stephanie e o Davi, para a gente vai nos auxiliar. Eu quero dizer para vocês, enquanto eles vão chegar, vão estar preparando, eu gostaria de dar um momento para nós. Eu gostaria que a gente fechasse os olhos, porque a palavra, ela foi declarada para todos nós. É um momento de você, eu também, estar fazendo uma análise da minha vida, da sua vida, individualmente. Esse é o momento seu com Deus. Feche os seus olhos, medite naquilo que Deus tem feito. Se você tem sentido que até tem negligenciado essa grande salvação, é momento também de pedir perdão para Deus. É momento de se colocar na presença do Senhor e dizer, Senhor, me perdoe. Eu tenho negligenciado o que Tu tem me dado e muitas vezes eu não tenho falado, passado adiante. Seja qual for a situação,
Só coloque diante do Senhor.